Amém e amém. Glória a Deus. Você está aqui? Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Você está aqui em espírito, alma e corpo? Você está aqui nas 3 dimensões? Porque, irmãos, nós precisamos ser tocados nas 3 dimensões do homem, amém? E quantos sabem que depois que você nasceu de novo, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo? Então eu sei que muitas vezes nós vamos vir para os cultos, irmãos, com a nossa casa cansada, mas o nosso espírito está ativo. O nosso espírito está alerta, o nosso espírito está fervoroso. Irmãos, e o que eu tenho aprendido nesses anos todos é que o que eu ponho para dentro, irmãos, é isso que me motiva a ser diferente por fora. Amém? Porque, irmãos, se essa motivação não mexer com a minha vida, aquilo que você falar ou tentar passar para alguém, não vai motivar a vida dela. Porque se você recebe palavras poderosas aqui, e não mexe com você, não motiva você, e não transforma você, não vai tocar a vida das pessoas que você conhece. Não vai transformar a vida das pessoas que estão perto de você, no seu trabalho, na sua casa. Não vai, irmãos. Por isso que precisa haver realmente uma mudança em nós. Então, a minha esposa ia falar sobre um assunto aqui, irmãos. Eu peguei o assunto dela e eu disse, eu vou pregar o seu assunto. Mas sabe, irmãos, que por mais que eu discurse aqui sobre o assunto dela, que ela tinha no coração para falar, Deus fala uma coisa através de mim e Deus fala outra coisa através dela. Porque as unções são diferentes, irmãos. O dom é diferente, a chamada é diferente. Às vezes você vai receber uma palavra dócil aqui de mim, mas quando for a minha esposa, cajadada de Jeová. E quem gosta, irmão, de ser repreendido aqui? Poucos, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Repreensão é bênção. Sabe por quê? A Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos repreendidos, exortado, e a palavra exortação é trazer para perto. Quando nós somos exortados, repreendidos, irmãos, a Bíblia diz que no momento da exortação, da correção, não gera alegria. Ninguém fica sorridente, irmão, quando está sendo exortado. Eu não conheço alguém que fica, eu estou sendo exortado. A não ser que essa pessoa chegou numa maturidade top. Que ela diz, eu aprendi, pastor Edson, o que é ser repreendido, o que é ser corrigido. E é por isso que eu digo, tem mais alguma para mim aí? Eu não conheço ninguém, irmãos, que ao ser repreendido, viva desse jeito. Ou faça as coisas desse jeito. Ô Lelo, você poderia colocar aquele fundo que você colocou para o Felipe Vergara, porque ele não é diferente de mim, ele não é filho especial. Glória a Deus. Amém? Você está aqui? O que eu quero falar com você hoje, irmãos, é sobre esse livro aqui, ó. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Eu não sei se tem na nossa livraria. Tem, Sara? Está disponível lá? Mas, irmãos, não está disponível ali, mas você pode fazer o seu pedido e ler esse livro. O que vai acontecer, irmãos, quando você ler esse livro? É que nessas 12 maneiras de você ser uma bênção para a sua igreja, sabe quem vai ser a pessoa mais respeitada, honrada, admirada e a mais seguida? Vai ser o nosso pastor. E eu sei, irmãos, que nós temos aqui 6 pastores. Eu sei aqui que nós temos o pastor Edson como presidente e o pastor Vinícius como vice-presidente. Mas você tem que entender que ainda que o pastor Vinícius seja o vice-presidente, ele é um ótimo vice-presidente, a visão da igreja local foi dada para o pastor Edson. Então o pastor Vinícius como vice-presidente, ele segue a visão. Os outros pastores e líderes, irmãos, seguem a visão que foi dada para ele. E eu vou dizer para você, quando nós aprendemos as 12 maneiras de ser uma bênção para a igreja, irmãos, todas essas atitudes, ela vai ter a ver com o pastor, porque ele é a pessoa que tem a visão para a sua igreja. Amém? Então eu queria falar para você só os pontos desse livro, para deixar você um pouco curioso sobre o assunto que tem aqui. Porque, irmão, se você ler de verdade você vai crescer em áreas da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o que o Evangelho requer de nós? Alguém sabe o que o Evangelho requer de nós? Ele espera de nós, irmãos, maturidade.
Assim como um casamento espera maturidade, assim como um trabalho que você foi contratado espera maturidade de você, compromisso, irmãos, a igreja também espera de você, o evangelho também espera de você maturidade para fazer e exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantos acreditam nisso? Porque, irmãos, não pode passar o tempo, não pode pessoas entrar e sair. E eu digo isso porque, irmãos, eu tenho 11 anos que eu me converti. São 11 anos, irmãos, aonde eu fui treinado e estou sendo treinado ainda em áreas da minha vida, mas cada dia que passa, irmãos, eu estou melhorando, porque eu não sou perfeito, mas eu acredito no que a Bíblia diz sobre mim. Ela diz que eu estou sendo aperfeiçoado nele. Quem está sendo aperfeiçoado nele aqui? Significa, irmãos, que nós vamos chegar à plena maturidade que há em Cristo, a perfeita varonilidade, aonde você, irmãos, vai estar tão maduro, que as pessoas vão querer realmente se orientar com você e ver que você anda de acordo com a palavra, não de acordo com argumentos humanos, não de acordo, irmãos, com coisas humanas, palavras humanas, mas você anda de acordo com o que a Bíblia diz sobre você. Você foi chamado para viver o evangelho, mas o que o evangelho quer de você é maturidade para você praticar aquilo e alcançar a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque não pode acontecer, como eu estava falando, um entra e sai na igreja, irmãos. E nós temos aqui pastores e líderes que cuidam de pessoas. Nós não podemos mais, irmãos, ficar cuidando de pessoas, às vezes que estão 10, 20, 30 anos dentro da igreja, só focar nela e deixar aqueles que estão chegando, irmãos, que precisam receber o leite espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo estava discorrendo com os discípulos, e ele estava dizendo, olha, vocês já deviam ser mestres em algumas coisas, mas vocês têm que ficar voltando. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês, sendo que vocês tinham que comer feijoada, comida sólida. E aí tem que ficar ensinando, e não dá para ficar parado nisso, porque, irmãos, quando nós amadurecemos e conseguimos ensinar a outros, Deus vai fazer com que mais pessoas cheguem, essas pessoas amadurecem, elas crescem, Deus manda mais pessoas, essas pessoas que estão aqui crescem, amadurecem e Deus manda mais pessoas. Daqui a pouco, irmãos, a nossa declaração não é mais 500 pessoas, é 5.000 pessoas. Mas eu estou falando para você, irmãos, que nós vamos ter uma igreja com 5.000 pessoas que realmente estão vivendo aquilo que Deus tem para elas em maturidade, em crescimento espiritual. Amém? Porque o evangelho requer de nós isso, irmãos, maturidade espiritual. E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu percebo, irmãos, que a falta de maturidade espiritual nas pessoas faz com que as pessoas tenham atitudes carnais, atitudes normais. Porque o que eu tenho percebido e visto, irmãos, em alguns homens e mulheres de Deus, que quando aquele homem ele está crescendo, avançando, se conectando com Deus, buscando conhecimento, lendo livros, ouvindo áudios, tendo a sua vida de consagração, tendo a sua vida de entrega, esses homens estão crescendo no seu interior, no homem interior. E eles estão se fortalecendo, criando bases de acordo com o que a Bíblia diz. E você vai perceber que esses homens que um dia eram maduros espiritualmente, ou infantil espiritualmente, eles se tornam maduros. E eu não vejo, irmãos, alguém que é maduro espiritualmente, eu estou falando de pessoas que é maduro espiritualmente, ter atitudes infantis. Porque quando mexe com o seu homem interior, tem que mexer com a sua atitude exterior. Porque, irmãos, o nosso eu real é o nosso espírito humano, não é a nossa carne. Porque quando eu mudo aqui, irmãos, isso é renovação da mente. Quando eu mudo aqui, irmãos, porque é o meu espírito humano recebendo informação da palavra, de livros, de áudios. Quando eu estou exercitando, irmãos, aquilo que está sendo falado para mim, praticando, eu estou fazendo com que o meu homem interior se torne maduro. E chega uma hora, irmãos, que aquilo que eu via como infantilidade, como meninice, eu não vejo mais, porque eu sou uma pessoa madura. Uma pessoa madura julga as coisas como uma pessoa madura, não como uma pessoa infantil. Amém? Você percebe que a gente está indo para uma linha, irmãos, onde nós recebemos muitas palavras de todos os tipos, mas sempre, irmãos, Deus está trazendo por aqui. É como o pastor, irmãos, que puxa a ovelha com seu cajado. Deus está nos puxando com o seu cajado diariamente para que a gente cresça certo. Amém? Então eu quero indicar para você esse livro, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Olha só o primeiro tópico. Não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. O segundo tópico. Ore diariamente pelo seu pastor.
Terceiro, abençoe o pastor em ocasiões especiais. Quarto, envolva-se com o ministério de socorros. Socorros é ajuda, para quem não sabe. 5, cumpra seus compromissos. Nós estamos aqui, irmão, nessa igreja, e eu vou dizer para você, nós somos uma igreja compromissada com a igreja e com o evangelho. Não fomos chamados para ser sem compromisso com o evangelho, porque evangelho é maturidade. E maturidade, irmão, só vem com crescimento espiritual. Amém? Olha aqui, sexto, submeta-se com estilo e sorria sempre. Submeta-se com estilo e sorria sempre. Como eu estava falando aqui no início, você vai tomar uma repreensão, irmãos, e você vai sair no estilo dali. Claro, você levou uma voadora nas costas, você levou um puxão de orelha, mas você está desfilando aí, pastor, é nóis. Eu achei engraçado porque realmente o pastor, ele não tinha uma sala e todas as pessoas entravam no carro dele. Eu acredito que os irmãos já pensavam, ele vai desovar o corpo aonde? É brincadeira, o pastor não é matador não, gente. Mas eu imagino que todos os irmãos que entravam no carro do pastor, eles sabiam, né, Rafa? Rafa, eu tô junto com você, irmão, porque eu entrei várias vezes no carro do pastor e eu estava pensando, qual vai ser o meu fim? O meu fim era sempre proveitoso, irmãos. Porque o pastor, quando te coloca no carro, ele está cuidando de você. O pastor, quando ele te coloca na sala dele, ele está cuidando de você e de mim. Amém? Não se preocupe que um dia você vai subir naquela sala e ele vai dizer, eu quero conversar com você. Claro que pode acontecer das suas pernas tremer, o seu coração acelerar e você pensar, uau, o que vai acontecer? Irmão, não. Ele te justificou. Jesus, calma. O pastor só está treinando você para você andar nas 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Amém? Então, irmãos, aqui, reconheça, submeta-se com estilo e saia sorrindo sempre. 7, reconheça a armadilha da familiaridade. 8, supere as ofensas. 9, declare palavras cheias de fé sobre a sua igreja. 10, convide as pessoas para ir à igreja. 11, seja um ofertante consistente. 12, estenda a mão para ajudar os outros. Mas diante de tantos tópicos, irmãos, hoje eu quero falar com você sobre o que você pode fazer por sua igreja. Porque, irmãos, o que acontece muitas vezes, e eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, quando nós nos convertemos, e as pessoas quando falam de igreja, elas falam da igreja de uma forma muito pobre. Até mesmo das pessoas que constituem uma igreja. Porque você tem que entender que pela palavra, a primeira pessoa a falar o nome igreja foi Jesus. Para Pedro, ele disse, estabelecerei sobre você a minha igreja. Significa, irmãos, que igreja é importante para Jesus. Ele estabeleceu um lugar onde as pessoas se reuniriam para falar do nome dele. A Bíblia diz, irmãos, que quando tem 1, 2 ou 3 falando do seu nome, ele está presente. Imagina quando tem um monte, irmãos, de pessoas que nasceram de novo. Ele está super presente, ministrando nossos corações. Amém? Então igreja é importante. Você estar aqui, irmãos, é importante. Como eu estava dizendo, eu me converti, já faz 11 anos que eu me converti. E sabe, irmãos, a igreja foi fundamental e é fundamental na minha vida até hoje. Sabe por quê? Porque lá fora, irmãos, não tinha alguém que me repreendia nas minhas atitudes erradas. Aqui tinha alguém. Aqui sempre encontro alguém que não seja o pastor, não seja a Viviane, não seja o pastor Vinícius, mas seja os irmãos que estão aí. Você sabia, irmãos, que às vezes eu não recebo repreensão? Porque por mais que a gente esteja aqui pregando e sejamos pastores, irmãos, não somos perfeitos. Quantos sabem que nós erramos? Mas nós somos crentes, irmão. Nós não levantamos da nossa cama querendo errar. Queremos acertar, mas no meio do caminho acaba errando, porque nós somos homens que acabam errando. Mas diariamente levantamos com a consciência de que nós temos que ter uma vida reta, uma vida íntegra, e temos que ser exemplo para as pessoas. Então diariamente, irmãos, nos cobramos disso, para que as pessoas olhem para nós e digam, eu tenho um exemplo que eu posso seguir. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, para um homem fazer uma declaração dessa, é porque a vida dele refletia Jesus. Amém? Então eu quero dizer para você, o que você pode fazer para a sua igreja? E voltando ao assunto que eu estava dizendo, irmãos,
As pessoas falam de uma maneira pobre sobre a igreja e sobre elas sendo a igreja. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós fazemos parte do corpo. Nós somos a igreja. Quando estamos reunidos, irmãos, você tem a sua parte no corpo. Cada um aqui tem a sua parte no corpo. Você não é excluído do corpo. Você faz parte do corpo. Mas eu já ouvi uma vez, irmãos, ou uma vez não, algumas vezes, algumas pessoas que me disseram, e eu já ouvi também em pregações: a igreja é um lugar para doentes. A igreja é um hospital. Não, irmãos, a igreja é uma igreja triunfante. Deixa eu explicar isso para vocês. Sabe por que a igreja é uma igreja triunfante? As pessoas podem até vir machucadas, elas podem até vir doentes, mas elas não devem permanecer dentro da igreja doentes e machucadas. Não pode. Porque falar que a igreja é um hospital, irmãos, beleza. Mas, irmãos, se é um hospital só de início, para sarar alguém, para fazer alguém, porque é como um passarinho que nasce, querido. Ele está no ovo ainda, mas quando o ovo se racha ali e ele sai daquele ovo, agora ele está aberto para a vida. Quem é que vai ensinar ele? É a mamãe. Aí a mamãe é o pastor vai te ensinar, depois que você nasceu de novo, que você tem que voar. E quem voa, irmãos, é porque sabe quem é. Quem voa é porque sabe que tem asa para voar. Quem voa é porque conhece a si mesmo. Quem voa é porque é maduro. Quem voa é porque está crescendo. Não pode mais, irmãos, não podemos mais dizer que a igreja só tem doente. Não, e a cura que Jesus liberou para a igreja? A igreja é um hospital. Irmãos, venham como está, mas não sairão como chegaram. Vamos tratar, vamos cuidar, vamos levantar, vamos. E vamos pegar essa pessoa e ensinar o beabá, ensinar os passinhos. E irmãos, eu tenho certeza, como pastor, eu tenho certeza que quando nós pegamos alguém que nasce de novo, e ele começa ali a tomar o leitinho, mas ele começa a dar as suas engatinhadas, e daqui a pouco ele começa a andar com as suas próprias pernas, isso é satisfação para quem está treinando ele. Porque chega uma hora, irmãos, que ele não necessita mais do trabalho do líder, mais do trabalho do pastor. Ele está dependendo só dele e de Deus. E eu não estou falando para você que é proibido procurar a liderança para a gente administrar as coisas da nossa vida. Não, irmão, tem que procurar mesmo. Mas tem que chegar uma hora, irmãos, para nós, que tem tempo de crente, irmão, que tem muito tempo de crente. Eu tenho um amigo que é dinossauro, irmãos. É 50 anos dentro da igreja. Mas, irmãos, acredita que às vezes a pessoa tem 50 anos dentro da igreja e ainda ela precisa que o pastor fique direcionando coisas para ela que ela já devia ter aprendido e ser mestre naquilo. Como diz Jesus, dura esse discurso, mas é palavra de salvação isso, mano. Porque, irmãos, se tem um tempo para engatinhar, se tem um tempo para tomar leite, se tem um tempo para dar os primeiros passos, se tem um tempo para dizer mamãe, papai, aí tem um tempo para ficar só jogando Free Fire, e tem um tempo para fazer um monte de outras coisas. Eu acredito que quando jovens e adolescentes começam a dar respostas para os pais, é porque eles acreditam que eles já têm maturidade para falar aquilo, mas não tem. Maturidade, irmãos, vem com o tempo e vem também com o aprendizado. Mas tem que ter alguém que é mais maduro do que você para te ensinar coisas que você não sabe que você tem que fazer. Amém? Então nós temos que aprender, irmãos, diariamente que nós somos uma igreja triunfante. Uma igreja vitoriosa. Jesus fez isso de nós. Então as pessoas vão vir e nós vamos ensinar elas que elas têm que andar, que elas têm que tomar leite, que elas têm que gatinhar, então elas têm que andar e que elas têm que fazer a parte delas. Claro, irmãos, eu estou falando para você como eu dependi deles dois. Como eu dependi deles dois para fazer muitas coisas. Mas chega uma hora, irmãos, que o pastor, o seu pai, até o seu pai natural, ele espera que você comece a correr com as suas próprias pernas. É que quando nós falamos do pastor ou dos líderes, a gente fica ofendido. O pastor não vai mais ligar para mim, o pastor não vai mais me orientar, o pastor... Irmãos, é porque chega uma hora que você tem que entender que se você está tanto tempo dentro da igreja e não amadureceu, tem que acordar. Porque tem pessoas que estão chegando, irmãos, que vão precisar da atenção dele, da minha, de outras pessoas, até mesmo de você que não é pastor, que você é filho de Deus, mas você tem que ter a palavra abundante em você, praticada em você, para você também ajudar essas pessoas que estão chegando. Porque, irmãos, sempre vai chegar alguém que precisa mais de Jesus do que você precisa.
E olha, irmãos, que eu estou falando de tempo de igreja. Às vezes eu sento com alguns amigos, irmãos, que estão há bastante tempo no evangelho, e alguns estão desviados, afastados mesmo. Mas, irmãos, 20, 30 anos de crente. Aí você vai conversar com eles: não, eu estou com birrinha. Não, eu respondi assim. Não, eu não quero mais ficar ali. Não, eu não aceitei o que falou. Não, eu não gostei. Irmão, enquanto nós estamos paralisados na ofensa, o tempo está passando e o diabo está se divertindo. Amém? Nós temos que crescer, porque os 500 virão, e desses 500 eles precisarão de você, que não é pastor, não é líder, mas você é filho de Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre isso. O que você pode fazer por sua igreja. Você já ouviu o ditado, irmãos, que muitas mãos tornam um trabalho leve? Quem já ouviu isso? Porque tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos fazer sozinho, pegar sozinho e levar sozinho. Por isso que tem a igreja, onde pessoas vão pegar junto com você, vão levar com você e vão caminhar com você. Amém? Precisamos da igreja. A igreja é o lugar onde nós vamos ter esse refúgio, essa ajuda. Irmãos, e sabe, esse livro ele fala sobre... Quando as pessoas vêm para a igreja, elas esperam que a igreja, irmãos, faça muito mais coisas para ela do que elas façam para a igreja. Você sabia que a nossa posição de pedinte acabou? Porque eu sou igreja, você é igreja. O que foi feito já foi feito, está liberado para nós. A gente só pega e vive. Então não é o que a igreja vai dar para mim, irmãos. É que quando eu nasci de novo e eu vou crescendo espiritualmente, agora eu não entro mais naquela porta pensando: o que é que a igreja vai fazer por mim? O que a igreja vai dar para mim? Não, irmãos, eu entro ali pensando: o que é que eu vou fazer pela minha igreja? O que é que eu vou dar para a minha igreja? O que é que eu vou contribuir para a minha igreja? O que é o que eu vou fazer para a minha igreja? Porque, irmãos, igreja cresce quando nós temos esse pensamento de que eu estou vindo aqui para contribuir, não mais para retirar. Porque Deus já te abençoou, abençoado. Deus já te fez próspero. Quando você quer, a Bíblia diz: ore, crendo que já recebeu. Temos tudo o que precisamos. Não precisamos mais ficar diante de Deus pedinte, irmãos. Então não é mais o que a igreja pode dar para mim. É o que eu dou à igreja. É o que eu faço para a minha igreja. É o quanto eu me dedico. E eu vou dizer para você, irmãos, que todo mundo que se dedica à igreja, Deus tem uma recompensa. Jesus falando para os seus discípulos, ele disse: olha, aquele que abandonou casa, família, e não é abandonou, irmãos, de deixar passando fome, não. É que deixou para seguir o plano de Deus e está cuidando sim da família. Mas, irmãos, está ali focado naquilo que Deus tem para a vida dele, sabendo que Deus está cuidando da família. Ele diz: vocês que tiveram essa atitude de renunciar às suas vontades, de estar com sua família, saibam, virá 100 vezes mais sobre vocês. Porque Deus, irmãos, ele não é um Deus desorganizado. Você acha que ele vai tirar você da sua família para deixar a sua família ou seus familiares passando fome, necessidades, e você cumprindo o chamado dele? Isso não é coisa de Deus. Você cumpre o chamado, cumpre o propósito, cumpre o dom, exerce aquilo que ele te chamou para fazer, e ele cuida dos seus. Amém? E a Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Para você que trabalhou na igreja e você nunca viu uma recompensa, Deus não é injusto. Para você que se doou, para você que suou, para você que um dia ficou sem dormir por causa da igreja, Deus não é injusto. E sabe o que ele vai fazer? Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês mostraram com o nome dele. Ele não é injusto e ele nunca se esquece. Ele nunca se esquece. Irmãos, pessoas podem ter esquecido de pagar você, de recompensar você, mas Deus não esquece. A recompensa vem. E sabe, irmãos, que às vezes as coisas acontecem em detalhes e às vezes as pessoas pensam: o mais de Deus não chegou, eu estava esperando algo grande. E os detalhes é Deus que está fazendo. Amém? Aí ele diz assim: pois ajudaram e ainda ajudam o meu povo, o seu povo. O nosso desejo é que cada um de vocês continue mostrando a mesma dedicação até o fim. Assim certamente vocês receberão tudo o que vocês esperam. Eu quero dizer para você, irmão, que há uma recompensa quando você se doa para a igreja e para as pessoas.
Eu sei que tem pessoas que são difíceis, irmãos. Quem é difícil aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é difícil? Se acha difícil. Nossa, eu sou difícil. Você que é difícil, meu amor, meu lindo, minha linda, facilita. Porque se você se acha difícil, facilita. Eu sou muito difícil, cara. E você percebe, irmãos, que os difíceis se dão bem com os difíceis e os fáceis se dão bem com os fáceis. É porque os difíceis, irmãos, vão pegar aqueles que são fáceis e o que são fáceis vão tentar repreender o que é difícil, e o difícil vai ficar bravo com o que é fácil. Aí dá uma confusão tremenda. Fala até em línguas. Mas se eu e você identificamos que nós somos difíceis para tratar coisas, irmãos, é aí que nós temos que identificar que nós precisamos ser flexíveis. Porque quem é fácil de ser tratado, irmãos, é babinha, né, pastor? Chegar lá e ser tratado. Não é, pastor Vinícius? É muito fácil você chegar em alguém que é flexível, que vai receber a orientação e vai praticar aquilo. Mas é difícil quando você pega alguém, irmãos, que é difícil. Que ela não dá o braço a torcer, que ela tem um mais, que ela tem um argumento, que ela... Sabe, irmãos, quando nós estamos diante de um líder que foi levantado por Deus para cuidar da nossa vida, os nossos argumentos, irmãos, não vão servir de nada se a gente não estiver amadurecendo. Amém? Porque o que o pastor quer, o líder quer, é que eu e você comecemos a amadurecer. E aí, irmãos, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó. Eu dei um para o Rafa. O Homem em 3 Dimensões. E tem um outro livro que é O Espírito Humano. Tem esse livro, irmãos, Os 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça. Ele vai falar sobre meninice, ele vai falar sobre preguiça, ele vai falar sobre leviandade, ele vai falar sobre atitudes, irmãos, que não tem nada a ver com pessoas que nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo, irmãos, não deve nunca, jamais ser um bebê espiritual eternamente. Porque se o... Olha, vamos lá. Se eu e você nascemos da nossa mamãe, e o processo de crescimento chegou até nós, e nós caminhamos de acordo com o crescimento, o pé cresceu, a perna cresceu, o fêmur cresceu, irmãos, e nós acompanhamos o crescimento. Crescimento espiritual é do mesmo jeito. Se você, irmãos, não toma o alimento certo, não toma a vitamina certa, sabe o que acontece? Como uma pessoa natural, se ela não toma as vitaminas, complexo B, outras vitaminas, irmãos, sabe o que vai acontecer? Ela vai atrofiar nos seus músculos. Ela vai atrofiar sem vitaminas. Crescimento espiritual é a mesma coisa. Se você não põe palavra para dentro, se você não lê livros, se você não ouve áudio, irmão, sabe o que acontece? Você atrofia também no espírito. Você entende? E o que eu estou falando, irmãos? É que quando você estiver nessas práticas diárias, sabe o que vai acontecer? Situações vão se levantar, coisas vão acontecer e você vai levar aquilo numa boa. Por quê? Porque você já passou da fase da infantilidade, você está na fase da maturidade. Você vai olhar aquilo e vai dizer: isso aí eu já fiz, já passei, não estou mais nesse campo. Vou ajudar outros que estão passando por isso. Porque, irmãos, o evangelho vai requerer de nós que nós cresçamos e ajudamos os outros que estão vindo. Porque quem está vindo, irmãos, precisa de coisas que você passou. Mas se eu e você estamos na igreja há anos e não passamos dessa fase, tem alguma coisa errada, querido. A gente tem que passar dessa fase. Porque, irmãos, o divertido de jogar um videogame é passar de fase e derrotar o mestre. E Jesus derrotou, irmãos, o diabo por você, se entregou por você. E às vezes, irmãos, estamos vendo dificuldade aonde? Você sabia, irmãos, que depois que Jesus nos tornou igreja, membros do corpo dele, irmãos, aquilo que nos impedia de viver uma vida gloriosa com ele, acabou. O diabo era impedimento. Jesus derrotou. Agora eu entendo porque a Assembleia de Deus, os manto, terra, fala em línguas. Porque enrola mesmo, irmãos. Línguas de fogo quer sair da sua boca. Eu perdi até o fio da meada. Meu Deus. Então, irmãos, nós pegamos isso que está sendo falado e dado a nós, e nós temos que crescer. É por isso que eu amo ler sobre o homem interior. É por isso que eu amo ler sobre crescimento espiritual. Porque, irmãos, se eu não estou vivendo coisas com Deus hoje, é porque eu não estou fazendo algo.
Se eu não estou provando de coisas maravilhosas em Deus hoje, é porque eu não estou fazendo algo. Não tem nada a ver com quem está sentado do seu lado, querido. Quando você chegar lá diante de Deus, Deus não vai falar para você: ei fulano, por que você não fez isso? E você vai dizer: foi a Mariazinha, ela não fez isso para mim, ela não falou aquilo para mim, ela não me levou para aquele lugar, ela não pegou na minha mão, ela não fez aquilo, e gol. Ele vai requerer de você o dom que foi dado para você. Ele vai falar: por que você não operou, não fluiu no dom que você tinha para operar? Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender: dom, irmãos, é dado por Deus. Às vezes a pessoa tem um dom, irmãos, de cuidar dos filhos. Às vezes a pessoa tem o dom de ser um super médico, um super advogado. E às vezes as pessoas estão pensando: não, o dom é só para quem prega, o dom é só para quem é pastor, o dom é só para quem é profeta. Não, irmãos, o dom é você cuidar bem da sua filha, o dom é você cuidar bem do seu lar, o dom é você, irmãos, fazer com que alguém testemunhe através da sua vida que Deus pode mudar a casa dela. Ele vai chegar lá e vai dizer assim: ó, por que a sua vida não influenciou outras pessoas? Deus, é porque eu estava muito preso às coisinhas banais lá de baixo, sabe, algumas ofensas básicas, não queria ser treinado. Quando meu pastor falava alguma coisa, eu não queria aceitar não. Irmãos, deixa eu dizer algo para você: não tem jeito, quem se expõe à palavra e à unção muda. Quem se expõe à palavra e à unção se transforma. Quem se expõe à palavra e à unção, irmãos, vive uma vida diferente e toca a vida de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Vou aqui correr para a gente finalizar. A Bíblia diz, irmãos, Jesus, ele diz que é melhor, ou bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito feliz. É quem dá do que quem recebe. Eu me sinto feliz quando eu dou algo para alguém, um presente para alguém, um dinheiro para alguém, algo para alguém. Eu me sinto muito feliz. Porque, irmãos, é isso mesmo. Quem dá é mais feliz do que recebe. E sabe que quando você se doar a alguém que está chegando, alguém que está aqui na sua igreja local, irmãos, se sinta feliz mesmo, porque você está abençoando a vida dessa pessoa. E saiba, Deus vai te dar uma recompensa, porque às vezes, irmão, nós perdemos noites de sono. Já teve aconselhamentos, irmãos, que começou 7 horas da noite e acabou 4:30 da manhã. Não, mas deixa eu falar essa aqui, porque essa aqui é do ano, irmãos. Uma vez me perguntaram para a Érica: nossa, o Ricardo, mano, trabalha na igreja, ele deve ficar orando em línguas o tempo todo lá. Rocobremamamando, racatabababa, requecha, recochorobabra, não, irmão, eu trabalho aqui. Eu trabalho como todo mundo trabalha, não é, pastor? Eu tenho as minhas tarefas aqui, irmãos. E às vezes eu como tanto aí fora, irmão, que chega aqui eu sou tudo. Cai tudo aqui, as gorduras vão embora. É aspirando o púlpito, é fazendo... Irmãos, olha aqui, uma tarefa fácil. Porque eu lembrei que não é mais o que eu recebo da igreja, é o que eu posso fazer pela igreja. Esses dias eu levei o Juninho, a Gabi e a Érica no mercado para fazer compras comigo. Compras da igreja. Eu faço compras para 5 departamentos. A Viviane fazia compra para 5 departamentos sozinha. E aí essa tarefa foi passada para mim. Irmãos, eu já pego logo os 4 carrinhos e eu vou empurrando. Aí eu levei eles, eu falei: cada um pega um carrinho. Hoje eu vou usar vocês. Passei no corredor, na hora que eu voltei, queridos, meu carrinho estava desse tamanho assim. Aí o Juninho: você faz essas compras da igreja tudo sozinho? Eu falei: é. E tem algumas pessoas que só pensam que eu oro e leio. Que eu trabalho. Está pensando o quê, irmão? Eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário e o preguiçoso não come. Aí eu vou vir aqui para a igreja: ei, pastor, obrigado por me chamar para o Ministério Integral. Orei em línguas hoje o dia inteiro. Mas você limpou os banheiros, Rica? Não. Mas eu orei em línguas hoje, pastor. Eu entrei naquela livraria, abri todos os livros, depois eu ponho um plastiquinho lá. Mas o importante é que eu li todos os livros. E orei em línguas. Mas Rica, você não limpou o salão e nem arrumou as cadeiras? Pastor, o importante não é orar? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando eu faço pela igreja e eu sou chamado para trabalhar com a igreja, haverá uma recompensa também para mim.
Porque além dele ser o meu pastor, ele também me observa, irmãos. Ele também vê eu como um funcionário que também tem que entregar algo para ele. Entregar ele algo para a igreja. Porque, irmãos, todos que exercem algo dentro da igreja e têm responsabilidade dentro da igreja, têm que entregar algo para a igreja. E eu vou dizer para você, irmãos, eu vou chegar aqui, aí eu vou fazer assim: ah, pastor, ó, não varri o chão hoje, não varri, tá bom demais, ó, tá tudo bem, pastor. Porque os irmãos vão rolar no manto aí, vai limpar o chão, depois tá tudo bem. Não pode ser desse jeito. Eu vou chegar aqui na igreja, irmãos, e vai ser pedido de mim as minhas tarefas. Mas uma coisa maravilhosa, irmãos, de não trabalhar no secular, é porque ele não vai me xingar. Ele não vai, irmãos, falar coisas que os chefes falam aí fora. Eu realmente estou num trabalho tranquilo, onde eu tenho a oportunidade de orar, onde eu tenho a oportunidade de ler. Mas as minhas tarefas, irmãos, eu sou comprometido com elas. E saiba que quando você nasceu de novo, Deus espera comprometimento da sua parte. Mas Ele não espera só comprometimento. Ele espera que quando você recebeu a palavra que veio como leite, você deixe de tomar leite e você comece a comer comida sólida. Porque quando Ele está preparando a igreja dele, Ele espera que você seja uma pessoa que vai puxar outras pessoas. Não uma pessoa que vai ficar aqui, irmãos, sendo tratada o tempo todo. Porque aí se encaixa naquilo que as pessoas falam: a igreja é um hospital, está sempre tratando de pessoas doentes. Não, irmãos, eu não vejo ninguém doente aqui não. Você vê alguém doente aqui? Não vejo. Você vê alguém aqui, irmãos? Essa igreja parece um hospital? Não, irmão. Aqui é uma igreja triunfante, poderosa, vitoriosa. As pessoas vêm como estão, a gente abraça, a gente acolhe, a gente socorre, a gente pega no colo, a gente treina, a gente faz avançar. E aí elas vão entender: olha, meu pensamento de igreja ser um hospital mudou. Não é um hospital, irmãos, é um exército. Que você tem que andar igual o pastor Vinícius, ó. Jane, louça lavada. E a Jane, dispensada. E ele: sim, sim, capitã. Maturidade, irmãos, para receber. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu e você estamos numa posição hoje aonde o pastor nos vê. Porque você tem que entender uma coisa: a posição que você está hoje, você não está, irmãos, sem algo que o pastor orou. Se ele observou em você, irmãos, um potencial para estar aqui, na liderança ou qualquer departamento que você esteja à frente, entenda, esse lugar requer de você maturidade. Esse lugar requer de você crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque imagina, irmãos, e eu volto naquela questão de igreja, hospital. Você já viu um doente cuidar de um doente? Que eu saiba, é médico que cuida de doente. E Jesus faz um ótimo trabalho com as pessoas que chegam do jeito que estão. Mas Ele não espera, não deseja que as pessoas cheguem do jeito que estão e saiam do mesmo jeito que entraram. Não. Porque evangelho é boas novas. Se você vem para um lugar onde é boas novas, irmãos, boa notícia transforma a vida de alguém. Alguém está chorando. Pastor, líder. Aí toca o telefone, boa notícia. Dinheiro chegou. Porque boa notícia, irmãos, alegra qualquer um. Fala para mim que alguém liga para você com boa notícia e você faz: de novo essa boa notícia, nossa. Eu não conheço ninguém que faça isso. Eu conheço alguém, irmãos, que quando está lá, como nós estávamos no mundo, sem Deus no mundo, Jesus, irmãos, pagou um preço por mim, por você, e nos deu salvação. Sabe, irmãos, quando eu recebi isso, eu entendi. Ele me chamou para viver uma vida diferente da que eu tinha lá. O mundo, irmãos, te dá um quadro, Deus te dá uma outra história. Amém? E eu vou finalizar com isso aqui. Meu Deus, está saindo aqui. Vamos lá. O que um pastor disse nesse livro: 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Você será lembrado na vida pelos problemas que resolve para os outros ou pelos problemas que você cria? Eu vou repetir.
Você será lembrado, e agora nós estamos falando de ser lembrado na vida dos outros. Você será lembrado pelos problemas que você cria ou pelos problemas que você resolve na vida das pessoas. Porque, irmão, nós fomos chamados para ser apaziguadores de tempestades, trazer paz ao mundo, boas novas ao mundo. Irmão, se as pessoas vão lembrar de nós como alguém que só criava coisas ruins ou atitudes ruins ou situações ruins, nós temos que mudar a nossa rota agora, acertar o nosso caminho aí, porque nós estamos aqui como igreja para resolver problemas, não para criar problemas. Porque imagina, irmãos, toda hora nós que estamos aqui crescendo espiritualmente, avançando, nós criamos problemas e o pastor Edson vai lá resolver o problema que a gente criou. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu arrumava algumas brigas na rua e meu irmão sempre foi maior que eu. Também, minha mãe comprava 10 pães, ele comia 8 e 2 era o que sobrava. Um era meu e um era da minha irmã. Então, desse tamanho, tipo o Souza, desse tamanho. E eu brigava na rua e eu falava, calma aí, eu criei aqui um problema, mas fica olhando montanha vir aí. Aí vinha meu irmão, resolveu meus problemas. Irmãos, é a mesma coisa, às vezes, por falta de maturidade e de crescimento espiritual, nós criamos problemas que paralisam a nossa própria vida espiritual. E sabe quem a gente chama? O pastor Edson, ou os pastores, ou os líderes, para resolver um problema que nós, que devíamos já estar maduros, nós que deveríamos resolver aquilo, desfazer aquilo. Então você vai perceber que o evangelho diariamente vai pedir de você, requerer de você maturidade para você resolver os seus próprios problemas. Porque quando o líder fala assim, jovem, não namora, aí o jovem, eu namoro. Jovem, não sai com aquele. A mãe fala, não sai com ele. Eu vou. Aí quebra a cara. Orientação é o que não falta, querido. Direção é o que não falta. Livros bons é o que não falta. Áudios bons é o que não falta. O que falta é assumir aquilo que está sendo passado para nós e praticar na nossa própria vida. Então, a partir de hoje, você tem que dizer para você mesmo, eu não sou alguém que cria problema, eu sou alguém que resolve os problemas. Se você está vendo uma situação, irmãos, onde um amigo seu dentro da igreja está criando problemas, você, maduro, tem que chegar nele e falar, não é legal essa atitude sua aí. Eu vi, eu percebi. Não é legal, você está sendo imaturo, você está sendo infantil. Não é desse jeito, você tem que fazer diferente. Irmãos, vou dizer para você, isso é bom, porque o amigo afia o seu irmão. Agora, se nós estamos vendo pessoas erradas do nosso lado, e nós que estamos buscando maturidade, não repreendemos essa pessoa, irmão, sabe aonde isso vai chegar? No pastor. E sabe, quando nós pensamos o ser igreja, ser uma bênção para a nossa igreja, os problemas não tem nem que chegar nele, irmão. Se você está crescendo espiritualmente, você corta o problema ali. Mesmo não sendo líder, mesmo não sendo pastor. Não, mas eu sou membro do corpo. Se eu estou vendo meu irmão errar, eu vou mostrar para ele o erro, porque isso é amor, isso é cuidado e isso é maturidade. Aí o pastor vai saber por alguém, nossa, aconteceu isso há um mês, mas já foi resolvido, pastor. Quem resolveu? O diácono. Quem resolveu? Ah, foi a menina que põe água, o copinho ali. Ah, quem resolveu? Foi a menina que cuida ali dos livros. Ah, quem resolveu? Irmãos, porque no final, todo mundo tem que estar maduro para ajudar os outros. Não é só quem prega, não é só quem senta aqui, não é só quem sobe aqui ou quem canta aqui. Deus espera que a sua igreja seja madura. Amém? Fica de pé. Deus espera que nós sejamos maduros. Quando nós pensamos como igreja, queridos, nós pensamos em concordância. Pensar como todo mundo pensa, falar como todo mundo fala. Aí você vai ver o livro de Atos, que quando eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo propósito, e eles se uniam para fazer com que o evangelho se multiplicasse ou era escorrido em todas as cidades, Deus via a unidade, e sabe o que Deus fazia? Aumentava o número de discípulos, por causa da concordância, por causa da unidade. E uma coisa que está escrito
em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim: uma pessoa sozinha, agora eu estou falando do pastor Edson e da Viviane, uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas dois se defendem melhor. Imagina que o pastor Edson tem a igreja de Pirituba para cuidar. Sozinho ele pode ser vencido, mas com a Viviane do lado dele não. Mas aí você vai entender que o versículo continua: mas se dois se defendem melhor, e três pessoas são ainda por cima mais fortes. Porque a Bíblia está dizendo em outra versão assim, ó: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aí na versão VFL diz assim, ó: uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas dois se defendem melhor. E 3 pessoas são ainda por cima mais fortes. Elas são como uma corda de 3 fios, a qual não pode ser rompida. O que eu estou dizendo para você é que se o pastor Edson fazer sozinho, fica pesado para ele. Mas se o pastor Edson faz com a Viviane, já libera, já aumenta, fica leve. Mas se aí o pastor Edson tem a liderança trabalhando com ele, fica muito mais leve. Mas aí se o pastor Edson não tem só a liderança, mas tem você, membro, que está amadurecendo e crescendo espiritualmente, fazendo a sua parte como corpo, irmãos, não terá mais problemas do pastor chegar lá e ter que resolver. Porque você, maduro, já resolveu na sua própria casa. Você entende? O trabalho se torna mais leve. É por isso que eu concordo com o que o senhor falou aqui. Que o senhor é o pastor, temos o pastor Vinícius como vice-presidente, mas temos outros pastores que, enquanto o pastor Edson está lá na casa dele com a Viviane e o pastor Vinícius na casa dele, os outros pastores estão resolvendo outras coisas. E eles também estão resolvendo outras coisas. Aí o que nós vamos fazer? Irmão, nós só vamos levar para eles: olha, casal fulano estava com problema, já resolvemos. Fulano estava com problema, já resolvemos. Estava acontecendo isso, já foi cortado. Já foi resolvido. Sabe o que aconteceu, irmãos? O trabalho que ele teria sozinho com ela não tem mais, porque já tem um corpo trabalhando junto. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Somos um corpo bem ajustado, crescendo, irmãos, correndo para fazer as coisas como tem que fazer. Só depende de nós, amém? Então eu desejo do fundo do meu coração que eu sei que nós vamos sair daqui ainda. E quando nós formos para um prédio muito maior, é você que vai estar em evidência. É você, estou falando para você. Você que está sentado aí vai estar em evidência. E sabe o que você vai estar fazendo? Semeando boas novas na vida de quem chega, maturidade e crescimento espiritual. Amém? Então, Pai, eu te agradeço por essa noite. E que bom que nós somos abençoados. Todos os dias podemos aprender, aprender e aprender. E isso não vai parar, Pai. Nós vamos crescer e que bom. Isso é cuidado. Isso é graça abundante sobre nós. Eu te agradeço por quem está assistindo a nossa live, por quem está aqui, e nós vamos crescer mais e mais, não vamos parar, porque o crescimento espiritual, ele está aí, Pai, e depende só de nós, somente de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela Heloise, a sobrinha do Wesley. A gente não entendeu muito o que é, mas a unção toca o corpo dela, né? Pai, no nome de Jesus, Heloise, aonde você está, a unção da palavra, aquela que o Senhor Jesus nos deu autoridade para liberar, tocando o seu corpinho agora, em nome de Jesus, você sendo curada, liberada dessa enfermidade, nenhum mal sobre você, em nome de Jesus. Nós ouviremos testemunho disso, que a unção tocou ela agora, aonde ela está, e ela foi totalmente sarada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho.